Bom dia a todos, é com muita alegria que nós, mais uma vez, nos reunimos aqui nesse grupo de estudos, com muita alegria mesmo que a gente está aqui mais uma vez. Depois de uma semana aí cheia de acontecimentos, alguns bons, alguns tristes, né? Mas a gente tem que ir tocando com muita fé em Deus. Então, nós vamos já nos preparando, elevando os nossos pensamentos, alcançando a sintonia do bem. Vamos todos juntos nos dirigindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha. E juntos vamos agradecendo pelas bênçãos recebidas diariamente na nossa vida. Agradecemos pela vida, aos nossos pais que nos deram essa oportunidade de reencarnação. Vamos agradecendo por tudo que nós recebemos e pedimos, Jesus, a sua luz, que ela nos envolva, nos fortaleça, nos dando sempre condições de nos melhorarmos a cada dia. E é assim, com o coração feliz e gratificado, que nós vamos repetindo a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, nós vamos nos preparando, envolvendo a graça na leitura da preparação do ambiente, do livro Agenda Cristã, a lição número 42. Peço só que a graça aguarde só um instantinho, enquanto a gente coloca aqui na tela, para todo mundo acompanhar a lição. Já estamos no nosso encontro número 42, graças a Deus, sempre aos domingos, às 10 da manhã. Mais um instantinho, por favor. Lição 42, título Você Mesmo. Graça. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça, e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça igualmente de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a mais completa e incompleta negação dos ideais sublimes que você apregoa, a nota discordante da sintonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas oportunidades de elevação é você mesmo. Responsabilidade para cada um de nós, não é? Muito obrigada, Graça. E nós vamos, então, já para a continuação, a parte 2 das fraternidades do espaço, do livro de Dona Marta. Semana passada nós fomos até a fraternidade da China, que citou a fraternidade do México, né? Então, pela sequência do livro, nós fomos até as fraternidades do México. E hoje continua com a fraternidade do Tibete. Estamos com algum problema aqui de compartilhamento.
Gravando. Muito bem, paramos então na fraternidade do Tibete, que diz assim: fraternidade dirigida por Shangfoi Ling, ex-Dalai Lama. Seu grupo tem cerca de 5.000 trabalhadores. Essa fraternidade busca socorrer os espíritos desencarnados em desarmonia, sejam eles carrascos ou supliciados, violentadores ou violentados. As entidades procuram chamar esses espíritos desviados para o caminho da verdade e do amor cristão, encaminhando-os ao lugar onde recebem o tratamento adequado para as suas angústias. Assim, eles se preparam para novas reencarnações, nas quais procurarão aprender a amar uns aos outros, em grupos familiares ou de ideais fraternos. Legião Joana d'Arc. É um grupo de espíritos muito bonitos de se ver. Podem se apresentar com 2 vestimentas, dependendo das circunstâncias. Com armaduras brilhantes para incentivar em nós pensamentos luminosos e felizes. Com essas vibrações, os colaboradores espíritas estarão clareando os caminhos daqueles que lutam contra a própria inferioridade. Ou com um manto branco com uma flor de lis bordada no peito. Com essa vestimenta, socorrem os feridos ou caídos, quer nos campos de batalha, quer nos campos da miséria humana, embaixo de pontes ou viadutos. Podem ser vistos muitas vezes acompanhando encarnados de boa vontade que saem à noite distribuindo alimentos e agasalhos. E nessas ocasiões, oferecem um espetáculo maravilhoso. Mostram-se jovens quando se curvam para ajudar um doente. E transformam-se em guerreiras quando espíritos infelizes tentam molestar esses carentes. Fraternidade dos Discípulos de Jesus. Em 1982, o comandante Armon parte para a espiritualidade, reunindo-se a outros companheiros de jornada que para lá já haviam partido. Em 17 de maio de 1992, no auditório Bezerra de Menezes da FESP, todos os encarnados ali presentes presenciaram a manifestação das fraternidades do espaço. Foi assim que esses companheiros puderam assistir à investidura do comandante a líder da fraternidade dos discípulos de Jesus. Armon recebeu um trevo dos emissários de Maria de Nazaré, responsabilizando-o, mais uma vez, a liderar os aprendizes do Evangelho nos 2 planos de vida. Fraternidade da Lei Áurea. Em 1973, Armon fundou a Aliança Espírita Evangélica e assim conseguiu identificar mais um grupo espiritual também sob a orientação de Ismael. Reuniram-se nesse grupo José do Patrocínio, Isabel de Bragança, Gonçalves Dias, Cruz e Souza, Almirante Tamandaré, Duque de Caxias e Anália Franco. O trabalho desse grupo era reabilitar índios e negros que, de antigos escravos, passaram a trabalhadores do bem. Esses irmãos regenerados ajudam, por sua vez, aos que peregrinam pelas sendas do sofrimento como vítimas de amarguras e humilhações. Essa fraternidade também conta com a colaboração de um corpo de enfermeiras sob a direção de Ana Nery. Elas ajudam na assistência daqueles que sofrem dos grandes males perispirituais. Legião do Reino. São espíritos angelicais que vivem no 4º plano
onde não existem mais vibrações dolorosas. Podem, com facilidade, ligar-se aos planos mais elevados em busca de maiores possibilidades para socorrerem os transeuntes terrestres que buscam socorro pela prece. São chamados anjos guardiões. Quando buscamos a oportunidade de conhecer melhor os caminhos da espiritualidade, somos levados durante o sono para conhecer as forças da natureza. Nessas viagens, aprendemos a ver a necessidade de trabalhar pela evangelização dos seres. Assim que, através da oração, alguém recorre aos anjos guardiães. Eles descem ao terceiro plano para buscarem espíritos de escola, sempre dispostos a ajudar. Um desses espíritos é o Dr. Bezerra de Menezes. Ele possui, no terceiro plano astral, um laboratório ou observatório localizado no coração do Brasil. Nesse lugar, os legionários do bem, do reino, procuram localizar as criaturas que precisam de atendimento. As paredes do laboratório são revestidas pelos mais sofisticados aparelhos que notificam os pedidos. Tarefeiros especializados procuram encaminhar os pedidos ao Dr. Bezerra, que, em contato com Ismael, verifica qual membro da fraternidade possui a capacidade desejável para descer à Terra e dar o atendimento possível. Quando o problema é a proteção ao ataque das sombras, Ismael envia os seus cruzados para garantir a segurança dos trabalhadores de boa vontade. Assim, cada trabalhador, na casa espírita ou nos seus afazeres diários, deve sentir-se seguro para exercer seu papel de cristão. Com toda essa proteção espiritual à nossa disposição, não há motivos para omissões. Aprendemos a sentir melhor, para que, aprendendo mais, possamos servir mais, de forma a merecer o atendimento que nos oferecem os companheiros dessa legião, os quais procuram trazer as bênçãos do reino de amor, a fim de que nos tornemos dignos discípulos do Mestre por nós escolhidos. Que a nossa luz brilhe, agora e sempre, graças a Deus e graças a Jesus. Então, esse foi o trabalho belíssimo que o nosso amigo Antônio Carlos preparou para a palestra que foi ministrada na nossa casa de oração, Vinha de Luz, em 2010, não é isso, Antônio Carlos? E aqui... por aí, não lembro, já a memória já ficou para trás, o Alzheimer já pegou. Para quem leu o livro, tem mais coisas no livro. Aqui a ideia era trazer as fraternidades do espaço. Aqui, a semana passada, o Alberto citou a fraternidade dos discípulos de Jesus. Vamos voltar um pouco a ela, Alberto, você estava falando sobre isso, né? Que, voltando ao mundo espiritual, o comandante Edgar Armon, então, ele é convidado a ser o benfeitor dessa fraternidade, né? E aí, pelo livro lá, a gente acompanha o seguinte, que todos nós, ou todos aqueles que fazem o curso Aprendizes do Evangelho, é matriculado nessa fraternidade, né? Já é matriculado e já recebe esse convite e essa incumbência de trabalhar como discípulo de Jesus. E só que até numa palestra que a gente ouviu com aquele rapaz que eu não consigo guardar o nome dele, da Aliança, Eduardo Miyashiro. Eduardo. Deixa só Eduardo, porque já é difícil eu guardar essa primeira parte, senão, se for falar os dois, aí que não sai mesmo. Então, o Eduardo, numa palestra dele, ele explica, e até uma coisa bem interessante, que quando fazemos o curso Aprendizes do Evangelho, então nós somos matriculados nessa fraternidade, né, do reino de Jesus, discípulos de Jesus.
Porém, uma vez que nós fazemos o curso, isso não nos torna parte da fraternidade quando retornamos à pátria espiritual, né? Por quê? Porque nós sabemos, todos nós sabemos, que não basta simplesmente fazer o curso, né? Fazer o curso vai nos matricular, mas nós precisamos da vivência cristã, como discípulos de Jesus mesmo. Então, não vamos pensando que simplesmente porque concluímos os 2 anos do Aprendizes, né, já temos lá garantido a nossa, a nossa participação nessa fraternidade. Há que se fazer jus. Não sei se era esse o comentário que o Alberto estava pensando na semana passada, mas vamos abrir, então, para os comentários dessas... Pode falar, Alberto. Era esse mesmo, né? A intenção era colocar esse ponto aí, que é extremamente importante para nós, né? Porque nós vamos nos unir lá na pátria espiritual de acordo com as nossas tendências, de acordo com aquilo que nós aprendemos efetivamente, né? Então, de acordo com a nossa vibração. E nem sempre nós encontramos essa vibração em nós, não é isso? E aqui nós temos, pelo menos que eu estou vendo aqui, 3 ou 4 representantes do curso Aprendizes do Evangelho da nossa casa, né? Os mestres aí, se quiserem comentar alguma coisa, fiquem aí à vontade. E falando dessa fraternidade, né? Tem outras também que a gente pode comentar aqui, que são bem interessantes do trabalho para a gente falar. Professora Gertrudes, professora Antônio eu estou Carlos. aqui. Então, essa é a nossa responsabilidade, que eu ainda estou tentando, aí, ó, desde 1986, que eu estou trabalhando no Aprendiz de Evangelho, mas ainda não estou escolhida lá no plano espiritual, ainda não. Tem que fazer mais, fazer mais. Que não adianta a gente ter a letra, se você não pratica. Então, essa é uma responsabilidade que a gente assume e, às vezes, a maioria das vezes, a gente não cumpre, né? A gente se esquiva e arranja sempre uma desculpa e a gente não vai fazer o trabalho de fraternidade que é necessário a gente fazer, né? Que nós viemos aqui para brincar. A gente reencarnou para trabalhar mesmo. Isso aqui não é um parque de diversões. A gente até se diverte, mas, né? Mas não é necessariamente um parque de diversões. Tanto é que nós estamos vendo aí nessa pandemia, né? Então, a coisa apertou agora, a roda gigante caiu e o povo não está acreditando ainda, né? Então, é a fraternidade que a gente tem que trabalhar em cima disso. E eu me apego mais nessa fraternidade aí, porque é a área que a gente trabalha, né? Então, mas as outras são também muito importantes. É isso aí. Podemos mudar de fraternidade ou vamos falar, alguém gostaria de falar mais sobre essa, dos discípulos de Jesus? O que... Opa, Camilo vai falar? Pode falar. Não, pode falar. Tá. Segundo, né, a dona Marta, né, como vocês já falaram, à medida que se abre uma escola de aprendizes de evangelho aqui na Casa Espírita, paralelamente o plano espiritual também faz esse registro e envia os amigos espirituais ali necessitados desse aprendizado para receberem também essas informações. Inclusive, eu sabia dessas coisas pelo estudo e a questão do coração, né, de aceitar essas informações boas que chegam a gente, né? Mas aí nós tivemos a oportunidade de ter a irmã Gertrudes no grupo, e teve uma ou outra vez lá, né, que ela estava inspirada, com todos os seus centros de forças abertos, escancarados, até assusta a gente, né? Teve um caso até interessante, que eu tinha costume de pôr a cadeira, me posicionar num ângulo, eu não percebia. Aí ela pegou e chegou perto de mim e me corrigiu. Você não pode fazer isso, tinha gente sentado nessa cadeira aí. Eu não sabia, é a minha cadeira, que isso, estava ocupada a cadeira, alguma coisa assim, não lembro mais.
E outro momento, né? Também num outro dia que ela estava toda inspirada e chegou também e cochichou para mim e para a Ana, né? Que a sala estava lotada. Tinha até um monte de carteiras no fundo, encostada. Na época, naquele dia, não sei o que aconteceu, falou assim, em cima daquelas carteiras está cheio de aluno ali. Falei, nossa Senhora! Aí eu comecei, a teoria começou a vir à prática. Realmente, quando falaram que a escola é paralela, plano espiritual e plano físico, está aí minha irmã, que eu acredito muito nela, boto fé nela, sei que ela tem esse talento, tem essa abertura espiritual. Então, aquilo, obrigado, Gertrudes, você acabou de confirmar. Responsabilidade. Então é Eu isso, falo gente, o que vou negócio é aposentar para sério mesmo. ajudar. Tem uma pergunta aqui da Simone, vou ler aqui para vocês responderem, por favor. Ela está perguntando se agora, nesses tempos, né, que estamos vivendo da pandemia, no nosso caso, no Vinha de Luz, as escolas estão paradas. Então, não entram novos integrantes na fraternidade, uma vez que nós não, estamos com o curso parado? Posso responder? Basta... Pode. Pode. Vai lá, Gertrude, você conhece mais, vai lá. Olha, o plano espiritual não para, está trabalhando. E agora está entrando muito mais gente, muito mais desencarnado, porque passaram para lá necessitados de esclarecimentos. Se a gente para também as aulas paralelas. Apesar que eles são assistidos lá, mas eles têm que ouvir assim, o tete-a-tete com a parte física, para que eles possam entender as coisas que deixou para trás, né? Tem muito. Agora aumenta o grupo, tanto de um lado como de outro, né? Necessitados. Se não fosse essa necessidade, se não fosse a necessidade que a Gertrudes falou, não justificaria tanto esforço dos dialogadores, né, nas assistências espirituais. Seu Carlos e tantos outros aí que são bons nisso, né, no diálogo, né? Entidades esperneando, outras chorando desesperado pedindo socorro, outras jurando vingança, enfim, aquele diálogo, aquele contato, como a Gertrudes falou, tete a tete, né? Esse contato com o lado humano, o lado físico, né, que eles já perderam, vale muito mais do que Bezerra de Menezes e outras entidades falando para eles, porque eles estão vendo que na visão fechada deles, é um semelhante, igual, é alguém que está vivo. Eu já estive lá, eu sei como é que é. Sente a energia do nosso, né, do encarnado, né? E vale, um minuto ali vale por mais de anos de doutrinação lá do outro lado. Porque é a realidade, é a tal da energia, eles querem sentir isso. É isso aí. Legal, obrigada. Camilo, quer complementar? Ô, Mara, não tem que complementar, não. Acho que está muito bem esclarecido aí, né? Eu acho que ficou muito legal. Eu tenho uma impressão pessoal minha, assim, que todas as escolas, na verdade, elas que a gente faz no centro, em qualquer lugar, elas são simplesmente um alongamento da nossa vida. A nossa vida é a maior escola. Então, ali, a gente só senta para fazer ou tentar um auxílio numa reflexão, no convívio com os nossos irmãos, companheiros mais experientes, ou que têm outras experiências que acrescentam para a gente ou não, porque cada um de nós tem a nossa história, cada um de nós tem a nossa vivência aí, e a gente está exposto a tudo isso aí, a todas essas fraternidades. Então, a gente está ali, cada hora pulando, assim, é lógico que não estou falando isso, mas estou dizendo o seguinte, a gente passa de ponto em ponto, a gente socorre, na medida do possível, pessoas com dificuldades, a gente é socorrido porque nós temos dificuldades, a gente tenta seguir os passos dos discípulos de Jesus, a gente é chamado a atenção porque a gente não segue, como Gertrude e Antônio falaram. Então, a grande escola é a escola da vida. Então, tudo que vem no paralelo aí é uma forma que a gente procura de refletir sobre essa coisa que se chama vida e que a gente, às vezes, não consegue entender direito. Então, a gente vai caminhando assim. O Centro Espírita nos ajuda, todos os centros nos ajudam, falando mais para Simone assim, jamais vai parar, como a Gertrude falou, jamais vai parar uma grande escola de discipulado, porque a vida não para. E a gente está vendo hoje aí, por causa dessa pandemia, eu acho que uma coisa mais triste, ou talvez tão triste quanto a pandemia, porque a pandemia, de fato, é muito triste,
principalmente pelo negacionismo e principalmente, vocês me permitem dizer aí, por alguns amigos nossos, assim, principalmente que envolvem a religiosidade para dizer, olha, fica tranquilo que Deus vai proteger. Cara, não vai proteger. Vai proteger num aspecto mais amplo e todos nós somos sempre protegidos. Desde o pior bandido até o ser humano mais angelical que tiver encarnado aqui na Terra, todos nós seremos protegidos. Mas se a gente não faz a nossa parte, a gente vai cansar de falar isso. Se você não faz a sua parte, você vai ficando num ciclo aí que vai sendo um pouco mais difícil. Então, o que eu quero dizer é que jamais vai parar isso aí. E não é só no centro espírita, é uma coisa muito mais aberta. Porque se fosse só no espiritismo, a gente estava perdido. Porque o que é o espiritismo diante da população do mundo? Em termos de, vamos dizer assim, de percentual, a gente talvez tenha um percentual de ateu muito maior do que o espiritismo, um percentual de muçulmanos, islamistas. Parece que cristão ainda é a religião maior do mundo. Mas a gente vê cristão aqui no Brasil fazendo arminha, dizendo que bandido tem que morrer. Então, quer dizer, a gente ainda tem um conceito todo deturpado e essas fraternidades vêm nos ajudar. Estando lá ou não estando lá, depende da nossa conexão, da nossa boa vontade, vamos dizer assim, da nossa abertura para esse trabalho que a comunidade que as fraternidades fazem e que precisam da gente também. E é um trabalho conjunto, é isso que o Espiritismo nos ensina, que é um trabalho conjunto entre nós encarnados e eles desencarnados, né? Então, o que eu acho que é muito consolador a gente saber dessa existência. Agora, prestar atenção na nossa vida, porque a nossa vida é a nossa vida. Tem hora que eu vou estar fora de tudo quanto... Talvez eu esteja como uma comunidade do umbral, né? Unidos do umbral, né? E adjacências. Mas fazer o quê? A gente tem que caminhar aí desse jeito. Eu penso assim. Tá? Só uma ideia. Para lembrar que, por fraternidade, que até tem nesse livro, né? Que é um grupo de pessoas que, lógico, vivem fraternalmente e se unem através de forças que vêm do plano maior, né? E entre elas também essa força, mas que o objetivo é a defesa de um mesmo ideal. E aí vem de encontro que o Camilo falou aí, dessa questão, será que esse mesmo ideal, né, ele pode ser unidos do umbral ou unidos do reino? Então, vai depender muito, realmente, do nosso comportamento, da nossa sintonia com essa fraternidade do espaço. E falando aí de outra fraternidade, que também me chama bastante a atenção, todas, né, gente? Todas são muito interessantes. A gente, quando cita uma ou outra, não quer dizer que desmereça nenhuma. Mas muito bacana também a gente conhecer o trabalho da Legião de Joana d'Arc, né? E até da maneira como elas se apresentam, né? Às vezes como jovem para acolher, né? Ou como guerreiras. Então, dependendo da situação, é a forma como, na espiritualidade, elas se deixam aparecer. E não tem como a gente não associar ou lembrar do trabalho que é feito na nossa casa, ou era feito antes da pandemia, com os moradores de rua, né? Ou os irmãos em situação de rua, que acho que o termo corretamente, né, para falar. Então, essa legião acompanha todo esse pessoal. E é um trabalho bem difícil, né? Quem trabalha nessa tarefa, se tiver alguém aqui que trabalha nessa tarefa, pode falar com mais propriedade, porque é muito difícil, né? Quando a gente passa na rua e vê uma pessoa caída, já dá uma sensação ruim na gente, né? De ver o ponto que a pessoa está e parece que está gritando que a gente tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Então, essa tarefa é uma tarefa muito difícil mesmo. E tem um amparo, né, do mundo espiritual. E assim a gente conhece mais precisamente essa legião de Joana d'Arc, que acompanha todas essas pessoas de boa vontade que saem aí às ruas para auxiliar esses irmãozinhos nessa situação, né? Mara, você me permite só falar para alguém que tenha curiosidade aí, há uma pessoa aqui em São Paulo que ela é referência
nessa presença do Cristo nas ruas aí, que se chama Padre Júlio Lancelotti. Eu acho que aqui para nós, aqui em São Paulo, não tem outra figura, embora haja muitas assim, mas como uma figura que é, vamos dizer assim, um ícone desse trabalho, é Padre Júlio Lancelotti. Se alguém quiser ler as obras, alguma coisa dele aí, ultimamente ele tem aparecido muito aí na mídia, porque ele andou quebrando aí, a prefeitura andou colocando uns negócios para que os moradores não ficassem embaixo do viaduto, colocaram pontas de pedras para o camarada não poder dormir. Olha que nível nós chegamos. Pedras embaixo do viaduto para as pessoas não poderem dormir embaixo do viaduto. Pois ele pegou uma marreta e foi lá arrebentar tudo aquilo lá, e aí levou até o prefeito, o Mário Covas, a dizer, achar um culpado, né? Não fomos nós que mandamos, foi alguém que fez por conta própria, já foi demitido, e isso não pode acontecer. Então, olha o nível que nós chegamos aí. Mas esse é uma pessoa que é uma referência aí nesse trabalho, que é o trabalho, como você disse, dificílimo, porque não é tão difícil, mas é igualmente valoroso sair e dar uma comida, um cobertor. Mas é difícil sentar e abraçar, e ouvir, e conversar. Isso é difícil, né? Então, Só uma correção, o prefeito é Bruno Covas. É Bruno, né? É da família Covas. É verdade. Assim como também a tarefa de visitação aos nossos irmãos encarcerados, né? Aqui, eu não me lembro de nenhuma fraternidade que citou esse trabalho, mas a gente sabe que existe, não quer dizer que não exista, né? Antônio Carlos, você lembra de alguma fraternidade que tenha citado esse trabalho específico? Acho que não, né? Não, em particular, não. O que eu lembro é da Rosa Mística, né? De Maria de Nazaré. Deixa eu ver se eu localizo aqui, mas, enfim, né? Eles têm a fraternidade que Maria de Nazaré coordena, a Venerável, né? A Venerável, a grande dirigente, né? Seus mensageiros, que são incontáveis, né? Incontáveis, eles vão às regiões de sofrimento. E aí inclui os presídios, que é mais sofrimento do que no presídio. Não que tem santinho lá, não. Mas, devido aos seus próprios erros, o ambiente é propício à maldade humana, a todo tipo de maldade ali dentro. Mas eles, sei lá, na visão grosseira nossa, né? Mas eles até merecem, porque eles criaram esse ambiente. Tá, mas isso não significa que eles também não sejam filhos do Pai Celestial. E o socorro vai até eles. Claro que Deus não isenta ninguém de passar pelas necessidades de aprendizado, porém, dá um suporte, dá um amparo, dá um certo alívio para que ele, de alguma forma, dentro daquele ambiente do presídio que você perguntou, o sofrimento, para muitos, não para todos, mas para muitos, vem somar algum conhecimento, algum aprendizado, algum amadurecimento. Tem os que se perdem e continuam, depois daquilo, piores ainda, né? Até pioram, mas há também os que conseguem assimilar algum amadurecimento espiritual. Sempre há. Ou pelo menos aquela... Pois não, pode falar. Estou vendo aqui, revendo os slides, e tem a fraternidade do Tibete, que é aquela que fala, que busca socorrer os espíritos desencarnados em desarmonia, sejam eles carrascos ou supliciados, violentadores ou violentados, né? E aqui, inclusive, no livro, cita até políticos mesmo que tinham um compromisso junto à sociedade e acabam se desviando do caminho. Então, todos os espíritos aqui, pela apresentação, né? Lembrando o livro, as entidades procuram chamar esses espíritos desviados para o caminho da verdade e do amor cristão. Então, eles são preparados, né, uma vez desencarnados, para novas reencarnações, onde vão aprender ou reaprender a amar uns aos outros, né? Então, talvez não esteja explicitamente colocados esses nossos irmãos encarcerados, mas tem sim quem cuide deles, né? E no plano físico também, graças a Deus, irmãos que fazem esse trabalho, né? Que é um trabalho também muito bonito de se ver. Ô, Mara, você... Opa!
Oi, Pode, desculpa, dona Ana, pode falar. pode falar, seu Camilo, pode falar. Não, eu vou falar uma coisa bem rapidinho aqui. Você comentou na semana passada que as fraternidades, na verdade, dependendo da atitude do trabalho que está sendo realizado, você pode ter o auxílio de uma ou de outra fraternidade. Então, eu acho que isso aí vai encaminhar de acordo com aquilo que estiver sendo feito. O que eu queria falar é o seguinte: aqui em Suzano, nós tivemos um trabalho assim, muito, muito grande, muito profundo no presídio aqui. Quando o presídio veio para cá, o CDP, foi uma coisa muito custosa, principalmente quem mora aí no Maria Helena vai lembrar um pouco mais. Ninguém queria ter um CDP aqui em Suzano, mas o fato foi que veio e está lá o CDP ali, e com ele trouxe uma carga energética muito pesada, e isso é fato, não dá para a gente deixar de pensar nisso aí. Uma pessoa, e eu vou fazer um comentário sobre essa pessoa, fez um trabalho muito grande, e a Vinha participou, de certa forma, na época, talvez alguns vão se lembrar, que houve um pedido numa época para a gente para doações de sabonete, pasta de dentes, porque eles não tinham nem isso na época lá. E eu lembro que a gente falava muito o seguinte: na verdade, a gente nem precisava pedir doação, porque a gente podia pegar e comprar isso aí, mas era questão de participação, para tentar, porque houve um período que havia um pensamento ali na Vinha da gente criar um grupo para participar lá. Sempre foi muito custoso, porque é um grupo que tem que estar um pouco mais preparado e tudo mais, né? Mas eu queria falar só rapidamente assim de uma pessoa que fez um trabalho muito profundo ali, que foi a minha irmã, e ela era católica. E ela fez um trabalho profundo, inclusive de alfabetização lá dentro, e eu participei algumas vezes, e o trabalho lá dentro é custoso, a gente vê muito evangélico lá dentro, espírita, olha, não vi ali, pelo menos aqui no CDP de Suzano, mas o trabalho é custoso porque você tem que ficar pedindo autorização para os chefes de raias, tem as raias lá na cadeia, e você tem que pedir autorização para eles, olha só, dentro da cadeia. E aí eles vão dizer, porque há muitas pessoas lá dentro que, de fato, elas estão, não vou dizer como o Antônio falou, e é verdade, não vou dizer que são inocentes e tudo mais, mas dentro de uma percepção do mundo aqui, né? E também da percepção da espiritualidade. Mas são pessoas que estão se mostrando abertas para uma mudança de vida. E isso há. Há outras que não, há outras que vão para lá com um pensamento muito positivo e saem de lá totalmente transformadas negativamente. Mas o que eu quero dizer é que há esse trabalho, e esse trabalho, eu não tenho a menor dúvida que é amparado, porque ficar ali dentro, para quem já foi lá, é um peso violento ali dentro, é um peso assim que você sente. Eu já fiz atendimento lá, e é custoso você conversar com uma pessoa lá dentro. Então, acho que isso isso que mostra todo esse amparo, e aí, inclusive, voltando no que a Simone falou, um amparo que transcende a questão da casa espírita, porque ele ampara o trabalhador de boa vontade, seja ele de onde for, ele vai estar lá amparando. Então, essas fraternidades que existem, elas não são fraternidades, entre aspas, espíritas, são fraternidades da espiritualidade que amparam o trabalhador aqui na Terra. Acho que é isso. Ana? Só, Obrigado, só Camilo. complementando, Opa. pegando esse gancho que o Camilo falou do Parque Maria Helena, teve muita gente que vendeu casa boa aqui baratíssimo por conta do CDP. Falou, não, eu não vou morar perto de um CDP. E vendeu a casa, tipo, 60% do valor e foi embora. Mas, que nem o Camilo falou, o peso veio junto, tá junto. Mas hoje está normal, está com uma normalidade, gente. Tem muita gente que nem eu mesmo não vejo nenhum problema de ter ali perto. Lógico que se fosse uma escola, eu acredito que seria melhor. Mas, enfim, a gente convive com o problema de certa forma, já tudo a gente tem que absorver. Então, eu acho que a maioria do pessoal já absorveu o peso continua, mas sei lá se a gente, de uma certa forma, diluiu esse peso e nem pensa mais, porque se a gente ficar só pensando
naquilo, parece que vai ficando pior, né? Então, Imagine o socorro espiritual também que vocês receberam por conta desses irmãos aí. eu acho que com certeza foi isso, porque eu falo por mim, que eu moro aqui há 55 anos, tá? Eu nasci aqui. Então, o pior momento que a gente passou foi, o Estevão vai trazer o CDP, não sei o que, não sei o que lá, vai piorar, vai ter bandido, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter isso. Olha, estamos aí e vamos passar, já passou, o pior já passou, os caras já estão lá, e os piores já estão aí, e vamos levando, até que até quando Deus quiser, porque eu tinha intenção, não tenho intenção de sair daqui. E muita gente também não tem. E muita gente mais velha que eu está aí e está tranquilo, não pensa mais quando da instalação foi ruim. Mas agora eu acho que a gente já assimilou e tá tudo certo. Graças a Deus teve essa ajuda espiritual e graças a Deus está tudo certo. Estamos vivendo e vamos que vamos. Legal, Israel. Obrigada. Assim como tem o Vinha, que muita gente não gosta de ter um centro espírita, tem lá o negócio, só que é totalmente diferente, né? Mas tem muita gente também que não gosta de ter um centro perto. Eu conheço pessoas que não gostam, né? Mas tá tudo bem, vamos levando e a vida continua, filho. Legal, Israel. A Ana Cristina, depois a Eliane quer falar. Não, eu não quero falar mais, seu Camilo falou para mim. Mas agora Desculpa, fala Ana você. Cristina, mas pode falar que eu tenho certeza que as suas palavras são muito mais generosas que as minhas. Pode falar, por favor. Ai, não, é modéstia sua. Não, realmente, era isso mesmo que eu queria falar, porque é um trabalho muito bonito, precisa de muito amparo, muita coragem também, muito amor ao próximo para essas pessoas que dedicam alguns dias da sua semana ou do seu mês, né? As pessoas tem pessoas que tiram mesmo realmente como voluntário um dia para ir fazer essas visitas, né? E a gente imagina o trabalho e o amparo que a espiritualidade superior proporciona para essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, porque é um ambiente pesado, é um clima pesado, então a pessoa que vai lá recebe um revestimento todo especial para abrir aqueles corações de uma certa forma, vai desbravando um pouquinho, né? Que são muito fechados, muito avessos, assim, ainda as coisas do lado bom, digamos assim, né? Um dia aquilo ele vai... Oi? O lábio está ressecado. Terminou? Amor. Alô? Ai, desculpa, eu tô com o áudio ligado. Finalizar. A Eliane pediu a palavra também. Perdão, estava com o áudio ligado. Pediu a palavra, Eliane? Vou falar um pouquinho com vocês. Perdoa não aparecer aí, porque eu estou usando lenço agora, eu estou carequinha e eu estou com um pouco de vergonha. Ainda não aceitei a minha situação totalmente. Mas daqui uns dias eu apareço aí. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre os moradores de rua. Como que a assistência é linda. Eu fui convidada pela amiga Lucidálvia Juremar para participar. É pena que logo entrou a pandemia, então nós não tivemos uma participação assim de muito tempo. Mas é uma coisa tão linda, tão linda. Não dá para expressar em palavras o que nós ganhamos com isso. Eu, particularmente, era muito preconceituosa, né? Eu achava que os moradores estavam naquela situação porque eles não queriam realmente mudar.
porque muitos têm famílias, né? E, inclusive, um deles próximo até da minha residência, mas eles preferem a liberdade da rua, por motivos vários, né? Um deles é o vício, talvez a família não aceite que eles façam uso de droga, de álcool, mas é tão gratificante. E hoje, escutando hoje o grupo, nesse estudo sobre as fraternidades que nos acompanham, fica mais claro ainda, porque quando a gente termina o trabalho de rua, a gente sente uma satisfação tão gigante a cada ida a esse trabalho, que parece que nós ganhamos o dia, o mês, o ano, e nós nos sentimos preenchidos. Então, no momento que nós achamos que estamos ali participando de um trabalho de ajuda, nós estamos fazendo isso para nós mesmos. É muito lindo, é muito bom, é muito compensador. E sabendo que existe toda uma fraternidade por trás disso, trabalhando, temos mais vontades ainda de nos empenharmos em participar, né, de grupos de ajuda em todos os sentidos, né, em todos os sentidos. É isso, minha participaçãozinha, pouquinho aí. Legal, obrigada, viu, pela sua presença também aqui. Força aí, né? Força aí que tudo passa. Ah, sim, já estou de volta no grupo, já é alguma coisa. A Patrícia parece que também quer falar, Patrícia? Não, só estava agradecendo por você ter me deixado entrar de novo, que caiu minha rede. Outra fraternidade aqui, Legião, que a gente estava passando, deixa eu ver o nome, Legião do Reino, Legião do Reino, que cita aqueles chamados anjos guardiões, né? Anjos guardiães, anjos guardiões, qualquer uma das duas expressões está correta. Então, aqui o que eu queria chamar a atenção é quando a gente faz uma oração, né? Um pedido, às vezes a gente pensa que as nossas orações não são ouvidas. Por que a gente pensa isso? Porque às vezes a gente pede alguma coisa, mas sem saber o que a pessoa precisa ou o que aquela situação precisa, né? Mas todas as preces são ouvidas. E aí, nessa Legião do Reino, a gente viu que tem esses anjos guardiões que recebem esses pedidos e encaminha para o Dr. Bezerra, e Dr. Bezerra, junto com o Ismael, verificam quem é que pode auxiliar. Dá a impressão que isso é uma coisa assim demorada, né? Mas eu imagino que seja muito rápido, muito instantâneo, né? Porque quantas vezes já não acontece com a gente que a gente leva o pensamento e vem uma ideia, vem a figura de uma pessoa, né? Para você ligar, para você fazer um contato, seja ao nosso socorro, né? Ou seja, que para você fazer uma ligação, parece que aquela pessoa estava te chamando. Fala, nossa, estava passando por isso, estava pensando naquilo, e você justamente me manda uma mensagem, você me liga, ou alguma coisa aconteceu, né? Então, para a gente realmente verificar que nós não estamos desamparados. Por pior que a situação esteja, nós estamos vivenciando momentos terríveis com essa pandemia, e a impressão que a gente tem é que o vírus está cada vez mais perto da gente, né? No início, a gente ouvia alguém que tinha sido infectado, uma coisa distante. Hoje em dia, não, isso está muito próximo. Dá a impressão que está aqui na porta de casa, né? E isso pode causar, sim, um certo pavor. Mas nós não estamos desamparados, né? Aqui nós tivemos 19 fraternidades, mas nós sabemos que não são só essas 19 fraternidades que existem, né? Essas foram as que se apresentaram ao comandante Edgar Armon no trabalho da Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Quantas mais
devem haver, aí, se formos falar de nação, né, e do próprio planeta. Então, muito trabalho existe e, quem sabe, quando passarmos para o lado de lá, tenhamos condições de somar a essas fraternidades. Ao invés de dar trabalho para quem está lá, possamos trabalhar, né, nessas fraternidades. Então, que a gente tenha hoje condição mesmo de nos melhorarmos, de trabalharmos tudo das nossas mazelas para que a gente possa ser um trabalhador também no mundo espiritual. Né? Mara, tá ligado o meu som? Deve estar, né? Sim. Tá sim. Tá, é que eu estava tentando falar e estava desligado, agora que eu percebi. Bom, é rapidinho, eu não posso deixar de dar ênfase a uma coisa. Em algumas palestras da gente, eu já tentei falar, mas quando eu percebi que não ia lembrar, eu cortava e mudava o assunto. Chico maravilhosamente descreveu o nosso lar em 1944, por aí. Através de André Luiz, né? E aí ele descreveu aquele romance maravilhoso que virou até filme, fez até sucesso aqui no Brasil, pelo menos. Muito bem. Muito provavelmente o mentor disso tudo, André Luiz, tal, optou pela colônia do Rio de Janeiro, porque ele era dali, aquela coisa toda, tal, enfim, ou foi autorizado ele falar só dessa. Mas São Paulo, na minha opinião e pelo que eu pude entender do livro, tem a maior fraternidade do Brasil, pelo menos. Por quê? Se nosso lar, em 1944, né, atendia o Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também tem, a dona Marta fala disso, Instituto de Confraternização Universal. É um nome comprido. O do Rio fica fácil, nosso lar já gravou, já está na mente, né? A colônia de São Paulo é meio complicada, eu tenho dificuldade de lembrar, assim, a qualquer instante, de bate-pronto, assim, né? Então, Instituto de Confraternização Universal. Só para ter uma ideia da grandeza do lugar. Se o Rio de Janeiro, hoje em dia, está em torno de um pouco mais de 6 milhões de habitantes, a cidade do Rio, que é onde está o nosso lar, o Instituto de Confraternização Universal, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, vocês viram o mapa aí que foi apresentado, tem que atender, se a colônia espiritual de São Paulo tem que atender, a mais de 13 milhões de habitantes. Então, São Paulo tem o dobro, simplesmente o dobro da população do Rio. Logo, a colônia daqui tem que ser, no mínimo, o dobro maior que a do Rio, para poder ter uma distribuição politicamente correta, vamos dizer assim. E como o plano espiritual é perfeito, com certeza, a colônia daqui é bem maior do que a do Rio. Não digo assim, em melhor qualidade, não é isso. Isso daí, essa recepção, esse carinho, esse atendimento é igual para todos. Deus é imparcial, né? Ele não vai cometer essa indelicadeza. Então, temos uma colônia aqui em São Paulo, sim, e é gigantesca. No mínimo, podemos dizer o dobro do Rio, porque atende o dobro da população. Eu não podia deixar passar isso, porque ninguém comenta isso. Não é que eu descobri a América, não. Dona Marta trouxe para nós essa informação. Certo? Doutor Cássio. Professora... Oi? Basta ver que o Instituto aqui em São Paulo tem 5 andares, né? Você imagina, né? Até nesse ponto é uma cidade de business, né? Já vai para cima, né? Nosso lar é assim e São Paulo é assim, né? É isso aí. Gertrudes, quer falar alguma coisa? Não, porque é universal, é internacional mesmo, porque aqui nós estamos numa comunidade de todas as raças aqui no Brasil. Verdade. Então, para se entender, tem que ser um negócio muito grande mesmo, que disse o Camilo aí, e para a gente se entender lá dentro desse negócio aí, dessa instituição. Por isso é uma instituição, não é o nosso lar. A gente pensa no lar pequeno, não é? E lá já é uma instituição, como se fosse um... Lá tem o primeiro ano, segundo ano, tem o ensino médio, tem a faculdade, tem os cursos de aperfeiçoamento, tem tudo aí, certo? Basta a gente poder ir para lá, né? Certo? Senão nós vamos ficar aqui num brau
rodeando assim o Instituto. Só isso aí. Muito bom, gente. Excelente. Eu acho que foram 2 domingos assim de grandes ensinamentos, muito aprendizado. E teríamos muito mais a falar. Até lembrando, o livro tem muito mais coisas, então, quem puder ler. Aliás, uma pergunta: quem leu e quiser colocar alguma coisa que não foi postado aqui, nós não trouxemos, se quiser fazer esse comentário agora, pode falar, Alberto. Então, a gente vê no livro uma infinidade de instituições, ou melhor, de fraternidades, né? E eu sugeriria que a gente lesse o livro e buscasse, pelo menos nessas, né? Qual a fraternidade que a gente se enquadra mais, né? Qual aquela que está de acordo com o nosso pensamento, com a nossa vontade de servir. Porque na medida em que nós entramos no curso Aprendizes do Evangelho, nós já estamos inscritos como discípulos. Ora, discípulos são trabalhadores, né? Então, qual o trabalho que nós gostaríamos de fazer, né? Em qual deles nós vamos nos encaixar para poder colaborar? Então, vamos buscar essa sintonia e acrescentar a nossa boa vontade a esse trabalho para que a gente possa aproveitar bem esta reencarnação, esta oportunidade que o Vinha de Luz está colocando para nós e principalmente esse grupo de estudo está expandindo para que a gente possa, então, ser efetivamente discípulos de Jesus. Muito bem colocado, Alberto, muito obrigada. Me fez até lembrar uma palestra que eu ouvi da Anete Guimarães, que ela, falando sobre os ensinamentos de Jesus, ela fazia algumas perguntas, né, sobre Jesus, e muitos de nós não sabíamos responder. Então, agora, quando você falava, eu pensei, como ser discípulo de alguém que a gente ainda não conhece profundamente, né? Então, fica o convite também de nós conhecermos cada vez mais esse nosso mestre, né? Nosso exemplo e guia, para podermos segui-lo, não é? Então, temos que conhecê-lo. Muito bom. 11h17, nós vamos já nos preparando para a finalização. Queria pedir aí à dona Francisca que esteja a postos para fazer a prece final. Então, mais uma vez, eu agradeço todos vocês que estão aqui, mais de 1 hora conosco, para esse momento inenarrável de alegria. Então, nós vamos nos preparando mais uma vez, nos recolhendo intimamente. Vamos encher o nosso coração de muito amor, de muita paz. Vamos distribuindo essas vibrações amorosas a todo o nosso planeta Terra, em especial por conta dessa pandemia que assola o nosso planeta. E todas as famílias que têm um ente querido infectado, internado, que tenha partido nesses últimos dias, nessa semana, possa receber essa vibração de consolo, de paz, de amor, de muita confiança em Deus. Principalmente porque sabemos que é uma passagem, né? Passagem dessa para outra dimensão. E que nós todos estamos unidos nesse propósito de nos melhorarmos, de enxergarmos os nossos irmãos como irmãos em humanidade mesmo. Sejam eles nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, ou até nossos inimigos. Que essa vibração alcance todas essas famílias, também as famílias que passam por outros tipos de aflições, né, de mazelas, de doenças, de falta de emprego, falta do alimento. Nós direcionamos essa vibração amorosa
a todas essas famílias. E pedimos licença, Jesus, para vibrarmos por cada um de nós. Fortalece-nos, Jesus, na fé, na esperança de termos você dentro do nosso coração, hoje e sempre. Então, nós vamos envolvendo com muito carinho a dona Francisca na prece de encerramento, em nome de todos nós. Sim. Está me ouvindo, Mara? Sim. E assim, agradecidos estamos mais para esse aprendizado, que foi um aprendizado maravilhoso. Cada dia a gente vai se conectando cada vez mais com as informações do plano espiritual maior, que nos auxilia e nos fortalece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos da prática do mal, e assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bom dia. Um bom domingo a todos. Até a semana que vem. Graças a Deus. É. Abraço. Ótimo domingo para todos. Amém.